paz do Senhor. É uma alegria receber todos vocês aqui em mais uma edição do programa Acessibilidade em Ação. Este programa é uma iniciativa da Igreja Cristã Maranata e este espaço foi pensado para promover reflexões sobre como levar a palavra de Deus a todos com sensibilidade e compromisso, especialmente aqueles que enfrentam barreiras físicas, cognitivas, sensoriais ou emocionais. Hoje nós temos a alegria de receber uma convidada muito especial, Clara Marques. Clara é servidora do IFES, é tradutora e intérprete de Libras, bacharela em Letras, Libras pela UFES e especialista em práticas pedagógicas. Além disso, ela é mestre em Educação Profissional e Tecnológica e atualmente está fazendo um doutorando em Estudo da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. Vejam que bênção maravilhosa, né? Além da sua formação acadêmica, né, a Clara, ela tem uma trajetória marcada pelo envolvimento em ações sociais. Ela tem nos ajudado nas ações sociais, pela atuação também em eventos da igreja e pelo compromisso com a acessibilidade linguística. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história, seus desafios e suas experiências sobre inclusão. Clara, a paz do Senhor. Clara, é um prazer tê-la aqui conosco em nosso programa, cara. A paz do Senhor Jesus, Leonice, e a todos os irmãos que nos assistem. Clara está aqui conosco, é uma jovem, não é, Clara, que tem suas experiências, tem lutado aí na sua vida e tem sido uma bênção, tanto para a igreja, né, também quanto para a sua família. E hoje, Clara, nós vamos saber um pouquinho mais, pegar um pouquinho da sua experiência e fazer algumas perguntas. Nós gostamos sempre de projetar, não é, ali algumas perguntas-chave que a gente assim separa, até mesmo para o público ficar acompanhando, né? E hoje nós preparamos aqui uma pergunta para você. Como foi para você, Carla, conciliar os desafios, né, do TDAH com uma formação tão intensa e diversificada, chegando até o doutorado? Antes de você responder, Clara, fala um pouquinho, né, dessa sua condição do TDAH e aí você, dentro disso aí, tem essa pergunta para você. Fala um pouquinho para nós. Perfeitamente. Então, Leonice, eu sou diagnosticada desde a minha infância, diagnosticada e recebo tratamento desde a minha infância. E respondendo a pergunta, eu já desde na infância com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tive diversos desafios, porque o TDAH é uma condição que traz o combo tanto da hiperatividade quanto do déficit de atenção. Então você tem, por um lado, a hiperatividade, você pode ter um proveito bom também quando ele é bem tratado para você produzir além do que as pessoas típicas que não são neurodivergentes podem produzir, mas se ele não for bem tratado, essa hiperatividade ela pode sair para produções que não vão ser boas, não vão ser aplicáveis academicamente. Então, por isso que é muito importante o tratamento desde a infância, a condução por diversos profissionais, tanto da medicina quanto também da equipe pedagógica na escola. Então, esse acompanhamento que eu tive no decorrer da minha vida foi essencial para o meu êxito acadêmico até hoje. E é um desafio. A gente lidar com tratamento, a gente tem que ter responsabilidade, porque um pouquinho que a gente vacila também, isso repercute nos nossos estudos e também na nossa vida como um todo. Que bom, Carla. Tão bom, né, vermos jovens assim, espiritual e também com esse entendimento, né, e o apoio também familiar, né, desse tratamento. E é isso que nós temos até passado aqui neste programa, muitas orientações para as famílias, sabe, para que os pais observem, para que possa ter o tratamento devido desde cedo. Vamos então para uma segunda pergunta, Clara, que nós preparamos aqui para você. Como você também é tradutora, né, intérprete de Libras, né? Como tradutora e intérprete de livro, você tem atuado, nós temos visto, né, em cultos, seminários, ações sociais, não é? Que importância você vê na presença da Libra nesses espaços?
acho essencial a presença da acessibilidade em Libras em todos os eventos, quanto presenciais, quanto também transmitidos, que nós temos seminários também da igreja, para que seja como posso dizer, normalizado a presença da acessibilidade em Libras e da presença do surdo na igreja. Porque muitas vezes as pessoas olham para Libras e pensam, primeiramente, que de repente aquela pessoa está, de certa forma, performando, está atuando de forma teatral ou com outro objetivo que não é a acessibilidade. Tem muitas pessoas que pensam, que lindo a Libras, realmente é um trabalho lindo e maravilhoso, mas o objetivo principal é levar o acesso à palavra de Deus, levar a acessibilidade linguística, garantir o direito linguístico de surdos que não têm pleno conhecimento, aqueles que também têm pleno conhecimento da língua portuguesa, mas principalmente que aqueles que usam e falam a língua brasileira de sinais. Quer dizer, não basta só ser assim, tipo uma máquina, né? Tá ali, sabe, mas todo o apoio, aquela assistência que os irmãos já estão acostumados, né, dar na igreja, o profissional ali, intérprete de Libra, passa todo esse carinho, todo esse amor, né, ali de corpo, de igreja. E também quebrar resistências e principalmente as barreiras. Na área de educação especial e na área que nós trabalhamos com acessibilidade na igreja, nós nos deparamos com diversas barreiras, mas a barreira principal que a gente precisa desconstruir é a atitudinal. Muitas pessoas que têm resistência ao intérprete de Libras, não vou dizer das igrejas, mas também no mundo, nós temos muitas resistências, mas na igreja, glória a Deus, que nós, cada dia, mais pessoas que têm se achegado a esse trabalho têm entendido, têm aceitado de bom grado. Então, não só nos cultos, mas em todos os lugares, eu creio que o maior impacto é para derrubar, primeiramente, a barreira atitudinal e depois a linguística. Amém. Muito bom, Clara. Vamos então para a próxima perguntinha que nós preparamos aqui, né, para você. Você tem, além de estudar, né, de estar ali preparando ali durante os cultos, o que te motiva, né, a se envolver em iniciativas que promovem a acessibilidade, a inclusão, que mais te dá prazer, né, em fazer esses trabalhos assim? Então, eu lembro da minha jornada, principalmente na obra, quando eu aprendi Libras, quando eu tive meu primeiro contato, quando eu acolhi o primeiro surdo na igreja, lá no ano de 2011, uma coisa que me motivava a poder estar interpretando é atender ao mandado do Senhor Jesus, que está mencionado. Posso ler aqui um versículo? Com licença, então, o versículo que separamos antes. Um versículo que está em Marcos, capítulo 16, verso 15, a ordem do Senhor, essa ordem é que me motiva, que diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, trazer o acesso à palavra de Deus, isso foi o que mais me motivou desde lá no início de 2011, quando eu acolhi o primeiro surdo na igreja que estava ali no ministério de Jardim da Penha 2, na época, né, em Vitória, Espírito Santo. E assim também desejei me aprofundar, participar das oficinas, comecei de forma voluntária na igreja e nisso fui me aperfeiçoando para a obra também, para atuar nos cultos, nos seminários, nas interpretações no Manaim também. E aí depois o Senhor mostrou também que eu deveria seguir essa carreira de forma academicamente e também na minha profissão. Glória a Deus, muito bom, né? Essas experiências, não é que vamos então agora uma outra pergunta que nós preparamos aqui sobre os desafios, né? Também, Clara, quais são os principais obstáculos que pessoas com TDAH enfrentam no ambiente acadêmico, né? E que estratégia você recomenda para superá-los? Você vê, você está aí fazendo a sua faculdade, né? Nada melhor, né, do que uma pessoa que tem essa condição de estar ali, né? Então fale para nós quais os obstáculos, os principais, né, obstáculos que você enfrenta. Às vezes o principal obstáculo é
Falta de organização, principalmente nossa. É importante estabelecer a rotina. Por isso também nós temos um quadro que fala de educação rotina. Nós temos também um quadro aqui que fala sobre rotina. Isso é muito importante para a educação e para quem é neurodivergente. Eu digo também na condição, eu não sou diagnosticada, mas quem tem a condição de autismo também, é todo neurodivergente. Uma rotina bem estabelecida se faz crucial para que nós possamos lidar bem com a vida, a forma academicamente, quanto o nosso dia a dia profissional, familiar, mudanças de rotina, mudanças de prazo na parte acadêmica, mudanças de prazos em outras atividades desestabilizam a gente. A pessoa com autismo tem uma desestabilização de uma forma, a pessoa com TDAH tem outra, mas ambos nós, neurodivergentes, temos essa desestabilização. Então, uma solução é buscar organização, pensando nos prazos, pensando também na quantidade de horas estudadas por dias, porque isso, sendo diluído bem em semestres por semana, diariamente, isso vai nos conduzir ao êxito. E caso a gente não tenha essa organização, aí acontece quase aquele jeitinho brasileiro, né? Deixa tudo às vezes para a última hora. E para a pessoa com TDAH tem algo a mais. Tem algo a mais que a pessoa com TDAH, quando ela está em atividades que ela considera um pouco mais difícil, é uma palavra muito complicada, muito triste, mas eu vou explicar também o sentido dela. A gente tende a procrastinar. Procrastinar, o sentido significa que é a preguiça. Não, é algo que te paralisa quando você está em uma atividade que te demanda mais e você precisa resolver, você não tem como escapar. Então, você acaba procrastinando e essa é uma maior luta. Se a gente não tem a organização, a gente tem a procrastinação e para nós temos TDAH, não é nada orgulhoso para a gente falar, tenho procrastinação. Não, é muito triste porque a gente entra num conflito interno. Quero resolver, preciso, mas não difícil porque eu não consigo. Eu acho que é difícil, mas eu preciso resolver, eu preciso encarar. Então a gente entra nesse conflito. Se a gente se organiza melhor, a gente pode minimizar, a gente pode até sentir esse conflito, mas se a gente antecipa e se organiza bem, a gente sofre menos. Que bom, muito bom esse teu esclarecimento, né? O esclarecimento daquele que passa por isso, né? Isso é muito bom. Glória a Deus por isso. Vamos então, a última pergunta que nós preparamos aqui, viu? Como você, claro, enxerga o futuro da acessibilidade linguística no Brasil, né? Especialmente em contexto onde se leva a palavra de Deus e nos ambientes escolares? Olha, já temos visto um grande avanço nas igrejas, mas principalmente falando da nossa igreja, onde, primeiramente, quando começou aqui o trabalho também da Rádio Manaim, nós começamos a ver Libras nos cultos, também nos seminários, e agora nós temos cada vez mais programas e diversos conteúdos sendo traduzidos, porque há uma diferença entre a tradução e a interpretação, irmãos. A interpretação é algo que está sendo feita de forma simultânea. Um culto, um seminário, toda vez que o pastor está falando, o intérprete ele está atuando, ele está fazendo a interpretação. Muitas vezes ele pode ter algum acesso, mas posteriormente ao seminário, posteriormente ao culto, às vezes ele não vai ter tempo de corrigir. Mas com outros conteúdos que estão tendo agora gravados aqui na Rádio Manaim, as irmãs têm a oportunidade de não só interpretar cultos, não fazer a interpretação, mas fazer a tradução. O exercício da tradução, você tem a oportunidade de aperfeiçoar a prática, também corrigir erros. Então, é importante. E qual é a diferença também, o impacto da interpretação e da tradução? E também nas escolas. Nas escolas, ainda a gente vê um movimento, mas estamos vendo uma mudança, é que muitas vezes você tem uma acessibilidade apenas na sala de aula. Quando o aluno vai estudar em casa, o aluno surdo vai estudar em casa, qual é a língua que está o material dele? A maior parte está apenas na língua portuguesa, não tem acessibilidade na língua brasileira de sinais. Então, mas já em algumas instituições já vemos um movimento de o aluno ter acesso não só na sala de aula, tendo um intérprete junto com o professor, mas também das instituições estarem
produzindo as traduções dos materiais didáticos. Então, eu vejo que no Brasil isso tende a crescer, tanto nas escolas, nas instituições escolares, tanto também nas igrejas, e também nós já vemos um significativo avanço também na Igreja Cristã Maranata. Que bom, glória a Deus. Amém. Clara, muito boa, tá? Todo o nosso diálogo aqui, tudo aquilo Amém. que você trouxe para nós, queremos agradecer, tá? Amém. Por esses momentos aqui, principalmente, né, pelo seu carinho aqui conosco, de estar aqui falando, Amém. passando essas experiências para nós, viu? Eu que agradeço o convite, Leonice. Também é uma honra e é uma alegria compartilhar essas informações com os irmãos e desejamos assim a todos a paz do Senhor Jesus. Que bom, não é, estarmos aqui com a Clara e a todos vocês, né, que ficaram aqui conosco. Nós queremos agradecer e falar sobre esses ensinamentos aqui, né, que nós possamos, né, colocar em prática, que Deus continue abençoando a Clara, abençoando a sua vida acadêmica, e também nós queremos falar que a acessibilidade, né, não é apenas uma questão técnica ou espiritual, mas é um ato de amor, não é? Quando nós tornamos a comunicação, não é, possível para todos, nós estamos dizendo que cada vida importa, que cada pessoa tem seu valor e que a palavra de Deus é para todos, sem exceção. A trajetória, né, da Clara nos inspira a olhar para os desafios com coragem e fé e a construir espaços onde a inclusão seja vivida com naturalidade e com compromisso. Que possamos seguir esse exemplo, não é? Promovendo acessibilidade com dedicação e no amor de Cristo. A paz do Senhor a todos.